Olá, seja bem-vindo ao Pokémon TCG Básico, uma série com tudo o que você precisa saber sobre o Pokémon Estampas Ilustradas. No vídeo de hoje vamos falar sobre os diferentes tipos de carta Treinador e Energia. Quando o Pokémon TCG começou, a gente tinha apenas as cartas do tipo Treinador. A não ser que no efeito da carta especificasse que você não poderia usar mais do que uma cópia daquela carta naquele turno, você podia usá-las livremente, quantas vezes quisesse. Esse tipo de carta hoje ainda existe, são as cartas chamadas Item. Essas cartas você continua podendo usar quantas cópias dela você quiser, ou várias cartas de item diferentes durante o seu turno. No videogame, inclusive, isso é um pouco diferente, né? Lá você utiliza um item meio que puff, né? O seu turno acaba, porque ou você usa o item ou você ataca, e aí acaba passando para o turno do oponente. Já no Pokémon TCG, você pode usar quantos itens você quiser e mesmo assim ainda atacar no mesmo turno. Então isso é uma pequena diferença aí relacionando os dois jogos. Quando eu digo quantos itens você quiser, eu tô falando que realmente são quantos itens você quiser, só que não esqueça daquela limitação do baralho ter 60 cartas. Então meio que existe um fim nisso, você coloca os itens, mas não esqueça da sua estratégia, você precisa executá-la durante a luta. Então, durante os turnos você usa um item, logo depois de usá-lo ele vai direto para a pilha de descarte. Outro tipo de cartas são os apoiadores. Elas possuem efeitos bem mais fortes, né, que os itens, por isso elas podem ser jogadas apenas uma carta desse tipo por turno. E elas são representadas por personagens do mundo Pokémon. É como se todo turno um amigo te ajudasse durante uma batalha Pokémon. O fato de você poder jogar apenas uma carta apoiador por turno não significa que você vai ter uma carta apoiador no seu deck. Como ela é muito forte, o ideal é que você tenha várias cópias desse tipo de carta treinador. Afinal de contas, já que você pode usar uma por turno, mas você quer usar uma por turno, não quer ficar nenhum turno sem poder utilizar elas. E para você ter essa carta todos os turnos que você precisa, você vai precisar dessa certa consistência. Então, esse tipo de coisa, consistência durante o Pokémon TCG, você ganha ela nas cópias das cartas que você vai colocar na sua lista de 60 cartas do baralho. Então, vai pensando nisso. A média de cartas apoiador usadas, né, nos baralhos de Pokémon hoje em dia são de 10 a 12 cartas. Então, tá aí, né, de 10 a 12 nas 60 cartas, você tá começando a entender a importância dessa carta no seu baralho. Lembra das batalhas do anime que o campo era trocado e às vezes um tipo de Pokémon tinha vantagem dentro daquele campo e às vezes no meio da batalha o campo mesmo trocava, ou então o campo, depois de receber alguns golpes, virava um outro tipo de campo e cada hora alguém tinha vantagem diante daquele campo. Isso é basicamente o que acontece no Pokémon TCG. Um outro tipo de cartas de treinador são os estádios. Elas são baixadas no centro do tabuleiro e o seu efeito pode ser usado pelos dois jogadores. Então cuidado para não baixar algo que pode ajudar mais o seu oponente do que você. Importante dizer que no jogo pode haver apenas uma carta de estádio, então ela não fica do seu lado do campo e o oponente pode baixar um outro estádio. Não, ela fica no meio do jogo. Se o seu oponente baixou um estádio, nós já temos um estádio em campo. Se você baixar outro estádio, o estádio do seu oponente vai ser descartado. Outra regrinha básica é que mesmo que o estádio seja uma carta do baralho do oponente, você não pode baixar um estádio com o mesmo nome, tá? Só para retirar o estádio do seu oponente. Então, tá trocando ali 6 por meia dúzia. Nesses casos, é sempre importante você tentar baixar o seu estádio primeiro, porque aí o oponente vai ficar com uma carta ali, né, perdida na mão, onde ele não vai conseguir descartar. No videogame, os Pokémon podem carregar um item durante a batalha, certo? Vários deles fazem efeitos bem legais durante o jogo, mas aqui no Pokémon TCG, esse item que o Pokémon carrega chama ferramenta. Elas podem ser anexadas ali a uma carta Pokémon. Algumas vão ensinar novos golpes, aumentar o dano, aumentar os pontos de saúde, vão ajudar no recuo. Elas podem curar ou gerar um efeito muito específico que está sempre escrito na carta. Você pode baixar uma carta do tipo ferramenta em um Pokémon que não tem uma carta do tipo ferramenta. Afinal de contas, só pode uma. A não ser que algum efeito do jogo ou o efeito da própria ferramenta, né, fale que vai ter que descartar essa carta, ela vai continuar com o seu Pokémon para sempre, ou até que ele seja nocauteado em batalha. E sim, quando o Pokémon é nocauteado, você pega ele, todas as cartas ligadas a ele, energias, ferramenta, e leva ele
para pilha de descarte. Só revisando, basicamente aqui você não pode trocar uma carta ferramenta que você tem na mão por uma carta ferramenta que já tá ligada a um Pokémon. Não, o que tá ligado, tá ligado. E voltando a falar de energias, você já sabe que existem as energias básicas e elas você pode colocar quantas cópias você quiser no seu baralho dentro da limitação das 60 cartas. Mas se existem energias básicas é porque existem algumas não básicas, certo? Essas são as cartas de energia especial. Ao contrário das básicas, elas têm um nome na carta, nomes específicos, e não vão fornecer apenas uma, pode ser que forneça até mais quantidade de energia para o seu Pokémon. E elas são normalmente também acompanhadas de um efeito extra, que vai estar escrito no texto da carta. O fato de terem um nome na carta, isso encaixa elas na outra regra básica do jogo, que você pode ter no máximo 4 cópias aí da carta. Existem diversos tipos de energias especiais, com variados tipos de efeito dentro do jogo. A maioria das estratégias elas vão tomar benefício desse uso durante o jogo. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque, bom, se tem uma energia básica que só me dá energia e tem uma energia que é especial, vai me dar energia e ainda mais algumas coisas, é claro que isso também tem um lado um pouco perigoso. Tem algumas cartas do jogo que interagem diretamente com esse tipo de carta, energia especial. Então elas são um pouco mais frágeis, apesar de serem um pouco mais fortes. E tem o fato também delas não serem facilmente buscáveis, como as energias básicas. Tem muita coisa no jogo que também interage diretamente com as energias básicas. Mas as energias especiais, tem muita carta de treinador que consegue descartá-las, ou até mesmo Pokémon que tem habilidades que não recebem dano, ou coisas que te impeçam a baixar esse tipo de energia para campo, mesmo você tendo o direito de baixar uma energia por turno. Então, muita atenção aí antes de escolher usar vários tipos de energia especial no seu baralho, porque você vai ter que acabar usando um pouco de energia básica. Veja aí qual é a sua estratégia, tá? Para você não perder aquela energização do turno. Todo turno você pode colocar uma. Não fique sem colocar essa energia, pode ser que saia caro. Hoje a gente falou sobre os vários tipos de carta treinador e energias do Pokémon TCG. Você está aprendendo cada vez mais sobre as diferentes cartas, espero que você esteja gostando. Obrigado por assistir esse vídeo, a gente se vê no próximo episódio do Pokémon TCG Básico. Tchau, tchau!